Hoje a gente vai viajar no tempo, voltar para a década de 80, aquela mágica em que os filmes misturavam aventura, fantasia e amizade de um jeito único. Uma era sem CGI pesado, mas com muita criatividade, efeitos práticos, bonecos animatrônicos e histórias que mexiam com a nossa imaginação. Vou falar de 4 filmes que marcaram a minha infância e a de muita gente. Já deixa o like e vamos juntos nessa viagem nostálgica. Lançado em 1988, Willow na Terra da Magia foi dirigido por Ron Howard e produzido por ninguém menos que George Lucas, o criador de Star Wars. A história acompanha o Willow, um fazendeiro anão com grandes sonhos que acaba tendo sua vida transformada quando encontra um bebê profetizado para derrotar a terrível rainha Bavmorda. O filme é uma mistura deliciosa de fantasia medieval com humor, batalhas épicas e, claro, efeitos especiais revolucionários para a época. O ator Warwick Davis, que interpretou Willow, já era conhecido por viver Ewok Wicket em O Retorno de Jedi. Esse papel o consagrou como um dos atores mais icônicos da fantasia oitentista. Já Val Kilmer interpretou o guerreiro Mad Martingan, que estava no auge da sua carreira. Aliás, curiosidade, Val Kilmer conheceu Joanne, que fazia a guerreira Sorcha, durante as filmagens, e os dois acabaram se casando na vida real. Apesar de não ter sido um sucesso estrondoso de bilheterias, Willow ganhou status de culto com o passar do tempo, principalmente por fãs de fantasia. Seu impacto cultural pode ser sentido até hoje, tanto que em 2022 a Disney lançou uma série sequência trazendo o Warwick Davis de volta no papel principal. Agora vamos falar de um filme que talvez nem todo mundo se lembre, mas que marcou a infância de quem assistia na TV. Caravana da Coragem, de 1984. Esse longa se passa no universo de Star Wars, mas de uma forma diferente. Em vez de Jedi, sabres de luz e batalhas espaciais, temos os Ewoks, aquelas criaturinhas fofas que apareceram em O Retorno do Jedi. Fofa depende do ponto de vista, né, minha gente? Aí tá parecendo uma imitação dos ursinhos carinhosos judiada. Mas era bom, eles eram até bonitinhos mesmo. Na trama, 2 crianças humanas caem no planeta Endor e precisam da ajuda dos Ewoks para resgatar seus pais, que foram sequestrados por um monstro gigante. Era uma aventura simples, feita para a televisão, mas que encantava os mais jovens com o clima de conto de fadas. O sucesso foi tanto que no ano seguinte veio uma continuação chamada Ewoks, a Batalha de Endor. Diferente da primeira, essa sequência era mais sombria, com cenas de ação intensa e até mesmo a morte de personagens importantes, algo ousado para um filme voltado ao público infantil. Embora muitos fãs de Star Wars considerem esse filme um tanto esquecíveis, eles tiveram impacto na época, justamente por expandirem o universo da saga e conquistarem as crianças com um tom mais leve e fantasioso. Eu vi esse filme demais quando era criança. Se tem um filme que é pura poesia dos anos 80, esse filme é A História Sem Fim, lançado em 1984 e dirigido por Wolfgang Petersen, baseado no livro do alemão Michael Ende. O filme nos leva ao mundo mágico de fantasia que está sendo consumido por uma força destrutiva chamada O Nada. Bastian, um garoto solitário e sonhador, encontra um livro misterioso e descobre que pode viver aquela aventura junto com o jovem guerreiro Atreus e a Imperatriz Criança. Quem não lembra do dragão Falcon, que misturava o cachorro gigante com o dragão chinês? Esse filme marcou profundamente a cultura pop. A sua mensagem sobre a importância da imaginação ecoa até hoje. É uma poesia mesmo. Parei pra pensar aqui nesses filmes que eu tô falando aqui. Agrado bem numa fantasia, né? Porque o povo deve achar que a gente é viajado demais, porque é trem demais que aparece nas cenas. Tem que ter a mente aberta, viu? Curiosidade é que a produção foi uma das mais caras feitas fora de Hollywood na época, filmada quase toda na Alemanha. A cena que o cavalo Artax afunda no pântano da tristeza traumatizou muita gente. E ela é lembrada até hoje como uma das cenas mais tristes do cinema dos anos 80. Nossa, sério, foi brabo mesmo. O autor Michael Ende não gostou nada da adaptação, alegando que mudaram demais sua história. Mesmo assim, o impacto cultural foi imenso. A música tema virou um hino da década e até hoje desperta nostalgia instantânea. This is the never-ending story. Quando eu paro pra pensar nesses 3 filmes, parece que todos eles têm algo em comum, né? Como se fossem peças diferentes de um mesmo quebra-cabeça de fantasia. O Willow, A História Sem Fim, Caravana da Coragem, tem muitas semelhanças com O Senhor dos Anéis. Parece que eles compartilham a mesma alma, de mundos vastos, cheios de criaturas mágicas, gigantes, anões, ogros, monstros. A tartaruga gigante da História Sem Fim, por exemplo, sempre me remeteu aos entes de O Senhor dos Anéis, pelo jeito lento, sábio de falar. Algum outro cenário. Caravana da Coragem tem
tem aranha gigante também, tem muitas semelhanças assim, mas encanta mais o fato de que todos esses filmes trazem personagens ricos, interessantes, que não luta não é só contra monstros, é contra medos, perdas, o esquecimento de sonhos. São histórias que mostram que no fundo a imaginação é a maior arma contra o nada que a vida às vezes tenta nos impor. São aventuras de época, mas com espírito mágico que nunca envelhece. We had furry creatures like you where I came from. Pra fechar, indo na contramão desses que eu já falei, um que talvez nem todo mundo se lembre, mas que marcou a infância de quem assistia na TV. Não dá pra falar de filmes queridos dos anos 80 sem falar dos Goonies. Lançado em 1985, dirigido por Richard Donner e com história de Steven Spielberg, esse é talvez o maior símbolo das aventuras juvenis da época. O filme conta a história de um grupo de amigos que encontram um mapa do tesouro no sótão e partem em busca da fortuna do pirata Willy Caolho. Mas o que poderia ser apenas uma caça ao tesouro se transforma numa aventura cheia de armadilhas, mistérios, perseguições, sempre com muito humor e carisma. Eu vi esse filme há pouco tempo, você ri muito, cara. O elenco infantil explodiu. Sam Astin, que anos depois viveria Sam em O Senhor dos Anéis, Josh Brolin, que hoje é o Thanos, Corey Feldman, Ke Huy Quan, parecia um inspetor de bugiganga com as armadilhas, fez outros filmes famosos e de quebra ganhou um Oscar há pouco tempo ainda. Aí sim. As filmagens foram intensas e o diretor Richard Donner incentivava os atores mirim a improvisarem, o que deu muita naturalidade às cenas. O navio pirata usado no filme foi construído em tamanho real e o elenco só viu pela primeira vez durante a gravação da cena final para captar a reação genuína das crianças. O impacto cultural dos Goonies foi gigantesco. Ele influenciou dezenas de filmes e séries posteriores, como Stranger Things, que bebe diretamente dessa fonte de aventura, amizade e infância como um tesouro inesquecível. Esses 4 filmes que eu acabei de falar representam mais do que simples aventuras. Eles são retratos de uma época em que o cinema acreditava no poder da imaginação, da amizade, fantasia, como forma de fazer a gente sonhar. Na TV, no cinema ou em fitas VHF alugadas na locadora do bairro, esses filmes marcaram a vida de quem cresceu nos anos 80. E hoje a gente relembra com carinho, né? E você, qual desses filmes mais marcou sua infância? Conta aí nos comentários. No fim das contas, a gente cresce, mas os sonhos e as aventuras desses filmes continuam sempre vivos na gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Fique com Deus, um beijão, tchau, obrigado.